Preparados para mais uma aulinha? Vamos dar continuidade então ao que a gente estava vendo ontem, tá? Tudo funcionando aí? Imagem, som, deem uma mãozinha aí. Tranquilinho? Vamos dar então? Então tá, então olha só pessoal. A gente estava na aula passada vendo a associação de polias, tá? A gente viu que tinha 3 tipos, né? Associação de polia por correia, dentada e por eixo fixo. A gente matematizou essas duas aqui, que eram exatamente o mesmo tipo de associação, só tinha uma coisa que mudava. Então, fazer uma revisadinha do que a gente viu, tá? Se eu chamar isso aqui de polia 1, isso aqui de polia 2, isso aqui de polia 1, isso aqui de polia 2, isso aqui de polia 1, isso aqui de polia 2. Lembrando, essa vai ter um raio R1, essa vai ter um raio R2, essa vai ter um raio R1, essa vai ter um raio R2, essa vai ter um raio R1, essa vai ter um raio R2. O que a gente tinha de relação entre esses tipos de polia aqui? A gente sabia que o período da maior era maior, ok? A gente sabia que a frequência da menor era maior. A gente sabia que a angular da menor era maior. E a gente sabia que a velocidade linear nas periferias eram iguais. Ok? Então, a velocidade desse ponto era a mesma velocidade desse ponto. A velocidade desse ponto é a mesma velocidade deste ponto. A única coisa que mudava desse tipo de associação para esse era o sentido de giro. Se essa tivesse horária, essa estava horária. Se essa tivesse horária, essa estava anti-horária. Mas essa relação aqui vale para os 2 tipos de associação. Tranquilo? Faltou, pessoal, a gente ver a relação dessa aqui, da polia associada por eixo fixo, né? Quando eu tenho um eixo que transpassa as 2 polias. Tranquilo? O que a gente pode fazer de relação aqui? Relação entre os períodos, relação entre as frequências, relação entre as angulares e relação entre as lineares. Tá? Lembrando aqui, pessoal, que nesse tipo de associação não vão perguntar para vocês a questão do sentido de giro, né? O sentido de giro aqui, todo mundo gira para o mesmo lado, vocês concordam? Se o eixo estiver girando assim, essa polia está girando para cá e essa outra está girando para cá. Então aqui o sentido de giro não é problema, tá? Então tá, pessoal. Qual a relação que vai aparecer entre período? Lembrando, o que é período? O que é período? É o tempo que demora para a tua polia dar uma volta, né? Então tá. Qual das duas demora um tempo maior para dar uma volta? É o mesmo, né? Na verdade, o mesmo tempo que essa polia demora para dar um giro, essa também demora. Ó. A merda toda está girando junto, ó. Então, o período de rotação desse tipo de associação é o mesmo. Tá? Bom, se o período é o mesmo, a frequência é a mesma. Então, a frequência de giro é igual para as duas também. Se a frequência é a mesma, a angular é a mesma. Então, esse tipo de associação tem frequência igual, período igual e angular igual. Agora eu te pergunto, e qual desses 2 pontos está tendo maior velocidade linear na periferia? Esse ponto aqui? Esse ponto aqui, ou eles têm a mesma velocidade linear? Imagina essa estrutura girando. Ok? Eles estão andando a mesma distância para o mesmo tempo? Só tu lembrar, ó. Velocidade é distância por tempo. Esses 2 pontos estão andando no mesmo tempo, distâncias iguais? Não, né? Esse ponto está andando uma distância maior do que esse ponto aqui. Afinal de contas, esse perímetro é maior, o perímetro externo. Então, quem anda a maior distância no mesmo tempo é porque está mais veloz. Então, tu sabe que a velocidade para o ponto 2 tem que ser maior do que a velocidade para o ponto 1.
esse ponto mais externo sempre vai estar mais rápido do que esse ponto mais interno. Tranquilo, rapaziada? Deu para entender a associação de polia? Olha só, pensando no caso de uma bicicleta, tá? Pensando no caso de uma bicicleta. No caso de uma bicicleta tem isso aqui, ó. Ok? Todo mundo consegue visualizar isso aqui numa bike? Numa bicicleta? Todo mundo consegue? Tranquilinho? Tu tem aqui, ó, onde tu põe os pés para pedalar a porra da bike, que é chamado de coroa. Tu tem aqui atrás da bike que pega na roda traseira a catraca, né? Todo mundo já deve de bike de bicicleta cair a correia, né? Soltou a correia da bike, a bike fica entre coroa e catraca, ó. E aqui tem a roda traseira. Então, que tipo de associação tu tem entre coroa e catraca? Entre coroa e catraca, tu tem isso aqui, ó. Ó. Entre coroa e catraca. Associação por correia. Ok? Então, entre coroa e catraca, a tua velocidade linear é a mesma. Entre coroa e catraca, a velocidade linear é a mesma. Agora tu vai lá, ó. Entre catraca e roda traseira. Entre catraca e roda traseira, eu tenho associação por eixo fixo. Então, entre catraca e roda traseira, quer dizer, coroa e roda traseira, eu vou ter mesmo período, mesma frequência e mesma angular. Certo? Lembrando que a tua roda, pelo fato de ter um raio maior, a tua roda sempre vai estar mais rápida do que a tua catraca traseira. Ok? Eu vou ter velocidades diferentes. Tranquilo, rapaziada? Alguma dúvida sobre o funcionamento da bicicleta? Vocês têm que perceber que bicicletas são dois tipos de associação diferentes. Entre coroa e catraca eu tenho isso, entre catraca e roda eu tenho isso aqui. Beleza? Tranquilinho? Pessoal, isso aqui é questão, pessoal, que por incrível que pareça, olha, cai quase todo ano na prova do Enem ou da prova da URGS. Cai muito, é muito recorrente esse tipo de questão. Vamos para o novo assunto? Vamos entrar em lei de Newton? Posso dar uma apagadinha aqui? Fechamos então o MCU, tá? Vou dar uma apagada. Quer tirar uma foto? Ele já tem. Ele já tem? Então vou apagar. Então tá, rapaziada. Depois de ler MCU, então, a gente fecha os nossos movimentos, tá? Então o que a gente viu de movimento? A gente viu MRU, MRV, queda livre, lançamento vertical, lançamento horizontal, lançamento oblíquo e MCU. Isso tudo, pessoal, que vocês estão vendo, esse blocalhão de coisas que vocês estão vendo, esse monte de movimento, é o que a gente conhece como cinemática, tá? Que é o estudo matemático dos movimentos. A gente agora vai deixar, pessoal, um pouquinho essa matematização exacerbada, tá, de lado, e vamos para uma coisa chamada de leis de Newton, onde a gente entra numa coisa chamada de dinâmica, que é uma outra parte da mecânica. Então a gente está saindo de cinemática e estamos entrando em dinâmica, tá? O que houve aí, galera? Estou tentando receber as fotos. Então vamos para dinâmica. Tranquilo? E aí, tá, pessoal, uma das principais grandezas da dinâmica é o conceito de força. Tá? Força. Um conceito muito utilizado por todos nós, né? E vou dizer, pessoal, o conceito de força foi um conceito
que na história do conhecimento humano sempre trouxe muito problema nessa questão interpretativa. Tá? O cara que vai conseguir definir com exatidão o que é uma força vai ser o Newton. E para isso ele vai precisar das chamadas 3 leis de Newton. Só que o ser humano ele tenta classificar força há muito tempo atrás. Tá? Antes de Cristo, os caras eles já tentavam classificar, caracterizar o que é essa coisa chamada de força. Caiu? Estamos de volta? Estamos de volta? Tudo de volta? Normal? Normal? Todo mundo me vendo, me ouvindo? Tranquilinho? Então tá, pessoal. Então olha só, problemas técnicos. Caiu aqui, mas a gente levanta rapidinho, tá? Então olha só, pessoal. Como eu estava falando para vocês, então, desde antes de Cristo, o ser humano já tenta mais ou menos caracterizar o que vem a ser força, conceitualizar. E um dos primeiros caras que vai conseguir fazer isso vai ser um cara que vocês já ouviram falar. Vai ser o Aristóteles. O Aristóteles ele vai tentar mais ou menos criar um modelo para conceitualizar o que é essa coisa chamada de força. Tranquilo? Na verdade, Aristóteles, pessoal, ele tenta criar várias teorias para explicar a natureza. Ele tem uma teoria dos movimentos, que é a teoria do ímpetus, tá? Na verdade, não é tudo dele. Tem vários filósofos de antigamente que criaram essas teorias, mas o Aristóteles foi um dos mais importantes, tá? Mas olha só o que o Aristóteles ele dizia referente à força. Força, para Aristóteles, é o teu causador, gerador de movimento. Força é um gerador de movimento. Para tu ter movimento, tu tem que ter força. E o Aristóteles ele não vai fazer essa simples definição aqui. Ele vai dizer o seguinte, que quanto mais veloz tu quiser te mexer, maior tem que ser a tua força. Agora, se tu quiser te mexer de maneira lenta, a força tem que ser pequena. Se em algum momento tu parar de te mexer, é porque a força é zero. Então olha como é que o Aristóteles está definindo força. Força é o que gera movimento. E o teu movimento vai ser proporcional à tua força. Quanto mais rápido tu quer te mexer, maior a força que tu tem que aplicar. Quanto mais lento tu for te mexer, menos força tu precisa aplicar. Agora, se tu parar de te mexer, ou se a força encerrar, o movimento encerra e assim por diante. Tranquilo? Num primeiro momento, pessoal, a teoria de Aristóteles ela faz todo sentido. No primeiro momento, a teoria de Aristóteles, se a gente pensar de maneira muito superficial, ela faz todo o sentido. Eu vou te dar um exemplo, tá? Olha esse apagador aqui. Consegue pegar o apagador aí, cameraman? Consegue? Olha só. Para esse apagador se mexer, eu tenho que aplicar uma força nele. Se a força que eu aplico nele encerra, o movimento para. Se a força encerra, o movimento para. Agora, se eu quiser que ele se mova lentamente, eu aplico uma força pequena. Meu mingo, ó, lento, ó, força pequena. Se eu quiser que ele se mexa rápido, eu aplico uma força grande, ó. Se mexeu rápido, se mexeu lento. A força termina, o movimento termina. Num primeiro momento, a teoria de Aristóteles ela parece fazer todo sentido. Obrigatoriamente, para tu ter uma força, tem que ter um movimento. Pessoal, só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso aqui tudo está errado. Toda a teoria aristotélica para se explicar o movimento, ela está errada.
E aí que está, no primeiro momento, ela parece que está certa. Por isso que ela foi feita antes de Cristo e ela durou até Galileu. E o Galileu vai ser o primeiro cara que vai começar a ter uma ideia de que isso aqui está errado. Algumas ideias de Galileu vão começar a colocar em xeque alguns conceitos sobre força de Aristóteles. E quem acaba com toda a ideia aristotélica sobre força vai ser um cara chamado Newton, dentro das primeiras, das chamadas leis de Newton. O que tu quer, Gabriel, dele? Tá? Então olha só, pessoal. O que o Newton ele vai me dizer? Eu vou fazer aqui, pessoal, um resumo muito podre e relaxado das leis de Newton. A gente vai ver depois as leis de Newton mais detalhadas. Eu só vou dar uma ideia geral para vocês fazerem um comparativo das leis de Newton com a lei de Aristóteles. Então, olha só. O que dizia a primeira lei de Newton, para quem lembra? Chamada de lei da inércia. Inércia. Se a força resultante sobre um corpo for zero, o corpo se encontra no estado de inércia. Se ele estiver parado, ele fica parado. Se ele estiver com velocidade constante, permanece com velocidade constante. Segunda lei de Newton. Princípio fundamental da dinâmica. O que te diz o princípio fundamental? Que se a força resultante não for zero, o teu corpo acelera. E vocês têm força resultante igual a m vezes a. Terceira lei de Newton. O que diz a terceira lei de Newton? Ação e reação. Te diz que toda a força de ação gera uma força de reação de mesmo valor, mesma direção e sentidos opostos. Pessoal, então de maneira bem simplória, eu vou depois definir essa merda toda melhor com vocês. Eu estou colocando aqui de maneira genérica, tá? Aqui estão as três leis de Newton, e daí tu começa a notar uma diferença entre o que o Aristóteles dizia e o que o Newton dizia. Olha só. O Aristóteles dizia que se não tivesse força, não tinha movimento. Olha o Newton. Tu pode ter movimento. O Newton vai te dizer que uma força não gera movimento. Mas uma força te gera variação do movimento. Uma força te gera aceleração. E de novo, eu vou dizer para vocês, eu já falei muito isso em aula. Muito, caceta. Aceleração tem a ver com velocidade. Quero que vocês olhem para dentro de vocês e se perguntem. Aceleração tem a ver com velocidade? A gente já falou isso em aula. Não é. O Aristóteles dizia que força tinha a ver com isso. O Newton está dizendo que força tem a ver com isso. Newton, Aristóteles. Então, pelo amor de Deus, pessoal, entendam a teoria do Newton. Entendam a teoria. E outra coisa, entendam a teoria do Newton, entendam a teoria do Aristóteles e saibam fazer uma relação entre essas duas. O Enem pergunta isso. Tá? Então, assim, pessoal, depois de mais ou menos fazer um comparativo das duas teorias, vamos começar pela primeira lei de Newton, pode ser? Pela lei da inércia? Vamos tentar mais ou menos entender o que diz a lei da inércia. Tá? Deixa eu pegar aqui. Não? Vou para lá? Aqui, não. Olha só, pessoal. Inércia. Primeiro, pessoal, vamos tentar mais ou menos conceitualizar o que é inércia, né? Como é que a gente vai discutir o que é a lei da inércia se eu não sei o que é inércia? E o primeiro cara que vai falar sobre inércia vai ser um cara anterior ao Newton, vai ser o Galileu. Tá? Só para mais ou menos vocês terem uma ideia, o Galileu ele morreu no ano que o Newton nasceu. Então esses caras eles eram contemporâneos. Quando o Newton ele começa a tentar estudar os movimentos, ele tem toda a teoria do Galileu na mão dele. Tá? O Newton ele não sai do nada. Tanto que
A lei da inércia foi basicamente criada pelo Galileu. O Newton ele só matematiza isso aí no final, depois a gente vai ver, tá? Mas olha só, pessoal. Vamos tentar mais ou menos definir o que é inércia? Eu vou utilizar a definição de Galileu para inércia, tá? Então, vim aqui, ó. Inércia é a tendência natural que os corpos têm de permanecer com sua velocidade vetorial constante. Ok? Então essa é a definição de inércia. Inércia é a tendência natural que os corpos têm de permanecer com sua velocidade vetorial constante. Então inércia é uma tendência natural dos corpos. Tranquilo? Tá. Vamos analisar esse caso. Eu vou ter que analisar isso aqui, pessoal, parte por parte. Porque vocês olhando para essa expressão aqui, é barbada. Não, ela não é tão barbada assim. Ela está cheia de pormenores ali no meio que eu preciso saber identificar essas características, tá? Então vamos lá. Primeiro, inércia é a tendência natural que os corpos têm. O que é um corpo para o Galileu? Vamos definir o que é um corpo. Corpo, pessoal, é qualquer coisa que seja constituída de massa ou matéria. Pensando na ideia de Galileu, que a gente está lá em 1600, vocês não estão me pensando, o corpo é constituído por átomos, prótons, elétrons. Galileu não tinha essa ideia. O que eles tinham era a ideia de massa. Ok? E eles conseguiam comparar massas. Eles conseguiam comparar massas através de uma coisa chamada de balança. Tá? Então eles pegavam aquelas balanças comparativas, você já deve ter visto aquelas balanças numa feira, eles colocavam aqui, sei lá, um pão e aqui colocavam uma vaca. E daí eles viam que a vaca fazia isso aqui no pão. Então eles tinham uma comparação de massas. Ok? E massa é qualquer corpo. Por exemplo, esse apagador, essa caneta, esse quadro, isso são corpos. Tá? Qualquer coisa massiva. Então tá, volta. Inércia é a tendência natural que os corpos têm de permanecer com sua velocidade vetorial constante. Velocidade vetorial. O que o Galileu está querendo me dizer em velocidade vetorial? Está querendo me dizer que velocidade, na sua característica de vetor, em seu módulo, em sua direção e em seu sentido. Então, sempre que eu penso em velocidade vetorial, eu preciso pensar na velocidade no valor e para onde ela aponta. Horizontal, vertical, esquerda, direita, esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo. Ok? Então tá. Volta. Inércia é a tendência natural que os corpos têm de permanecer com sua velocidade vetorial constante. Pessoal, se a velocidade vetorial do corpo tem que ser constante, então nenhuma dessas três características pode mudar. Todo mundo concorda comigo? Então pense em situações em que tu tem um corpo em que nem o módulo da velocidade muda, nem a direção da velocidade muda, nem o sentido da velocidade muda. Que casos são esses? Primeiro caso. Um corpo que está parado e fica parado. Todo mundo concorda que um corpo que está parado e fica parado tem sua velocidade vetorial constante? Imagina, olha para essa caneta, olha para esse apagador. Esse apagador está parado. Ele tem velocidade em módulo zero e vai permanecer zero. E como ele não tem velocidade, a velocidade dele não tem nem direção e nem sentido. E se ele ficar parado, também não vai ter. Então, um corpo que está parado e fica parado tem velocidade vetorial constante. Agora, a segunda caso em que a velocidade vetorial pode ser constante. A gente já estudou. M, R, U. Se o teu corpo está em MRU, a tua velocidade não aumenta e não diminui. R, movimento retilíneo, não muda em direção. E se eu estiver sempre no mesmo lado com valor com módulo constante, eu nunca vou poder voltar. Eu vou ter que continuar sempre indo para lá. Então, olha só, pessoal.
Quando Galileu fala aqui em velocidade vetorial constante, isso me dá duas situações. O cara que está parado e fica parado, primeira situação, ou o cara que está se movendo e vai permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Ok? Então tá. Então, essa expressão velocidade vetorial constante me dá essas duas alternativas aqui. Então tá. Volta. Inércia. É a tendência natural. Puta que pariu. O que o Galileu está querendo me dizer com tendência natural? Pessoal, olha só. Vamos supor que eu diga para vocês que esse apagador tem uma tendência natural. Ok? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que ele tem uma vontade. Ele tem uma vontade que não depende de mim, não depende da terra, não depende da gravidade, não depende do ar, não depende do quadro, não depende de porra nenhuma. Ele tem uma vontade, certo? Isso é tendência natural. Tranquilo? Zé, mas eu nunca vi o apagador pedindo alguma coisa para ele ter uma vontade. O apagador não fala, né? Eu tenho inércia. Óbvio que os corpos que não sabem falar ou que não têm sistema fonador e inteligência vão falar. O apagador ele não fala. Mas eu posso perceber de maneira experimental que ele tem uma tendência. É isso que o Galileu está dizendo. Então, olha só. Uma tendência natural que um corpo possa ter é a vontade que o corpo tem. Mesmo que o corpo não me diga, eu sei que ele tem uma vontade. E tendência natural quer dizer que não depende de mim, não depende do planeta, não depende do Sol, não depende de porra nenhuma. Depende exclusivamente do corpo. Ok? Então tá. Agora vamos completar a ideia toda. Inércia é a tendência natural que o corpo tem de permanecer com sua velocidade vetorial constante. Quando tu tem um corpo, esse corpo tem uma vontade de permanecer com a velocidade que ele está. E isso não depende de ninguém, não depende do externo ao redor dele, depende exclusivamente dele. Isso é inércia. Trocando em miúdos. Se esse apagador estiver parado, qual a vontade dele? Ficar parado. Se esse apagador já estiver em MRU, qual a vontade dele? Permanecer em MRU. Isso é o que o apagador quer. Podemos fazer um experimento. Vamos testar a primeira situação. Será que se o apagador estiver parado, a tendência dele vai ser de permanecer parado? O que vocês acham? Vocês acham que ele vai sair dançando ali? Sem mais nem menos, assim, vai sair pulando? Não, né? Essa não é a tendência dele. Olha o que o Galileu está te dizendo. Se isso aqui é um corpo, ele tem uma tendência. Se ele estiver parado, fica parado. Agora vamos ver de baixo. E se ele já estiver em MRU, a tendência dele vai ser de permanecer em MRU? Então eu vou pegar ele e vou jogar ele aqui, tá? Em cima do quadro, tá? Ok? Vou jogar ele aqui, ó. Acompanha o movimento dele, ó. Ixi! Parou. Vamos de novo. Parou. Não está parecendo que o apagador quer permanecer em MRU. Então quer dizer que Galileu está errado, isso aqui não está acontecendo. Pessoal, o que fez o apagador parar? Não foi o atrito? Todo mundo concorda que foi o atrito? Existe atrito entre o apagador e o quadro, Não sei se vocês conseguem ouvir, Ouviu o atrito? Tem atrito, né? Então tá, quando eu jogo o apagador aqui, o apagador parou por quê? Porque ele quis? Ou porque o quadro, que é um outro corpo que não é o apagador, aplicou uma força nele fazendo ele parar? Então olha só, a tendência do apagador era continuar. Essa era a tendência natural. O quadro, que não é o apagador, o quadro aplicou uma força nele fazendo ele parar. Mas qual a tendência do apagador? Continuar. A tendência do apagador era permanecer em MRU. E o quadro parou ele. Aí que tá, pessoal. Esse foi um dos motivos pelo qual Aristóteles cagou toda a teoria dele. O Aristóteles não percebeu as chamadas forças resistivas.
as forças resistivas, quando atuam nos corpos que se movem, tendem a muitas vezes parar os corpos. E o Aristóteles não percebeu isso. Então, por isso que o Aristóteles não percebeu o conceito de inércia. Ele não parou para ver o que o meio fazia no movimento. Coisa que o Galileu começou a perceber. E quando é que o Galileu começou a perceber isso aqui, pessoal? No momento que ele começou a fazer experimentos. Ele fez vários experimentos sobre planos inclinados. E ele percebeu que os planos inclinados exerciam forças resistivas ao movimento dos corpos. Tranquilo? Então, pessoal, esse é o conceito de inércia para Galileu. Cameraman, só para ter uma ideia, quanto tempo eu tenho? Tenho 10 minutos? Tá, pessoal? Dúvidas sobre isso aqui? Sobre a primeira lei de Newton, o conceito de inércia. A gente não chegou ainda na primeira lei de Newton, né? A gente está definindo inércia. Como eu falei, a teoria do Newton, ela vai vir repleta de ideias do Galileu. O conceito de inércia é um deles. Tá? Bom, mas, José, então onde é que o Newton aparece aqui? Sabe o que o Newton vai fazer? O Newton vai fazer isso aqui, ó. Ele vai complementar a ideia de inércia de Galileu. Então ele pega tudo isso aqui, ó, e te diz assim, ó. Se a força resultante atuando sobre um corpo for zero, o teu corpo se encontra no estado de inércia. E isso quer dizer o quê? Se ele estiver parado, ele fica parado. Se ele já tiver um determinado movimento, ele vai tender a permanecer com esse movimento. Isso é o que vai te dizer a primeira lei de Newton, chamada de lei da inércia. Tranquilo, rapaziada? Se a força resultante for zero, o corpo se encontra no estado de inércia. Se a força resultante for zero, o corpo mostra a vontade que ele tem. Ou melhor, a vontade que ele tem nos salta aos olhos. A gente começa a perceber qual a tendência natural que os corpos têm. Tranquilo? Então, o Newton olhou isso aqui, ó. Ele vai andar com isso aqui, ó. O conceito de força resultante igual a zero. Ô meu, coloca a câmera um pouquinho pro lado para escapar da reflexão da luz ali. Um centímetrozinho pro lado. Não. Aí, agora botou a luz em cima do igual. Tá vendo o que eu tô te falando, cameraman? Tá, mas dá pra entender, né? Tá? Tranquilo, pessoal? Zé, então basicamente a primeira lei de Newton é do Galileu. Sim. Pessoal, olha, eu vou dizer pra vocês, a grande parte da ideia da primeira lei de Newton veio do Galileu. Tá? Zé, mas eu não sei o que é resultante igual a zero. O que é resultante igual a zero, Zé, que eu não me lembro? Pessoal, olha só. Resultante igual a zero, a gente já viu lá na nossa aula de vetores. Para eu ter uma resultante igual a zero, pessoal, uma força resultante igual a zero, eu posso ter isso em duas situações. Tá? Primeira situação. Vamos supor o seguinte. Vamos supor que está aqui o Sol. Vamos supor que está aqui o planeta Terra. O meu desenho não está em escala, tá, pessoal? O meu desenho não está em escala. Imagina aqui, ó, Sol, 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 Terra, tá? Terra, Terra, Sol, Terra, tá? Imagina que eu vou botar um astronauta lá na puta que pariu. Lá nos confins do universo, vendo astronauta lá, imagina aqui, ó, Sol, Sol, Terra, Terra, e um cara lá nos confins do universo. Vamos supor, pessoal, que naquele cara ali não tem ninguém perto dele. Ele está a bilhões e bilhões de anos-luz do Sol, bilhões e bilhões de anos-luz da Terra. Bem longe pra cacete. Então não tem ninguém perto dele. Pergunta, se não tem ninguém perto dele, tem alguém para puxar ou para empurrar ele? Lembrando que empuxar ou empurrar são expressões que a gente utiliza para aplicação de força, né? Eu posso pegar uma pessoa e puxar, aplicar uma força na minha direção, ou eu posso empurrar, ok? Tem alguém para puxar ou para empurrar aquele cara? Não, né?
Ele tá na puta que pariu, não tem ninguém perto dele. Então tá. Então se não tem ninguém perto dele, quanto vai valer a força resultante sobre ele? 0. Primeira situação em que a força resultante é 0. É para quando tu não tem forças atuando sobre o corpo. Imagina, tá lá meu corpo. Não tem ninguém empurrando ou puxando, não tem força sobre ele. Força resultante igual a 0. O que o Newton vai dizer sobre aquele cara? O Newton vai dizer o seguinte, que se ele estiver parado, ele vai ficar parado lá pelo resto da eternidade. Ok? Agora, se ele já estiver animado de uma determinada velocidade, sabe o que vai acontecer com ele se ele estiver animado de uma determinada velocidade? Ele vai permanecer com essa velocidade pelo resto da eternidade. É isso que o Newton está dizendo. Então, se eu tenho um corpo que não tem forças atuando sobre ele, a resultante é 0. Se esse corpo estiver parado, fica parado. Se ele estiver em NRU, fica em NRU por toda a eternidade. Ok? Tá, pessoal, nossas provas não vão colocar esse tipo de situação para vocês concordam? Um astronauta lá na puta que pariu. Eles vão colocar uma questão cotidiana. Uma questão envolvendo problemas cotidianos. Como, por exemplo, vamos supor que vocês tenham esta situação aqui. Todo mundo consegue ver a situaçãozinha ali? Tranquilo? Eu tenho uma caixa com uma força de 10 newtons jogando a caixa para lá. Eu tenho uma caixa com uma força de 10 newtons jogando ela para cá. Se eu tenho um vetor de 10 newtons para lá e um vetor de 10 newtons para cá, quanto me dá a resultante? A gente já viu isso na aula de vetor, caceta. A resultante me dá 0, né? Todo mundo concorda? Essa força não vai cancelar essa? A resultante não vai me dar 0, né? Então tá, pergunto para vocês. Olhando para aquela caixa, ela está parada ou se mexendo? Olhando para essa caixa, ela está parada ou se mexendo? Olha para a lei de Newton. Eu não tenho como responder isso. Eu não tenho como responder. Porque se a resultante é 0, se a caixa estivesse parada, ela tenderia a permanecer parada. Se ela já estivesse em movimento, ela tenderia a permanecer em movimento. Mas eu não falei inicialmente para você se ela está parada ou se mexendo, então eu não tenho como responder. E sabe o que 90% das pessoas falam? Que ao olhar para esse desenho, a caixa está parada. Pessoal, nada garante a caixa estar parada nesta situação. Quando o cara pensa que quando a força resultante é 0, o corpo está parado, ele está pensando só aqui, ó. E ele esquece isso aqui. Na verdade, nesta situação, a gente diz que o aluno está tendo um raciocínio aristotélico. Aristotélico. Volta para cá, ó. Volta. Vem, cameraman, me acompanha. Olha aqui. Olha aqui. Quando o corpo está parado, força igual a 0. É um raciocínio de Aristóteles. Aristóteles não sabia o conceito de inércia. Então volta para cá. Quando eu visualizar uma figura assim, aonde vocês veem que a força está se cancelando, as forças estão se cancelando, ok? Lembrem da primeira lei de Newton. Não me digam que o corpo tem que estar parado. Vocês estão acabando com o conceito de inércia. Tranquilo, rapaziada? Então tá. Aula que vem a gente continua. Tranquilo?
Vou botar umas listinhas para vocês, pessoal. Tá? Vocês vão receber umas listinhas já. Lembrando que as listinhas estão sempre vindo um pouquinho atrasadas, tá? Vocês vão ter agora na próxima lista, vocês vão ter lançamentos, tá? A gente está vendo leis de Newton aqui. Na próxima listinha eu coloco o movimento circular e entro em leis de Newton. Depois eu vou mandar as fotos para vocês. É isso que eu também. Então tá. Beijo, rapaziada. Fiquem em casa. Bons estudos. Qualquer coisa tem um grito. Ok? Dúvidas? Digitem aí. Beijo.